Olá, pessoal do sexto ano, né? Sou o professor Valmir e estamos aqui para iniciar uma aula que é referente à semana do dia 13 de julho até o dia 17 de julho, sendo que o título da aula é Coordenação Nervosa. Então acompanhe a leitura comigo. Observação: o sistema nervoso coordena as reações aos estímulos internos e externos, gerando diferentes tipos de resposta. Vamos para o próximo. Introdução: o cérebro costuma ser definido como o órgão que elabora todas as respostas no corpo humano. Você concorda com essa afirmação? De que o cérebro costuma ser definido como o principal órgão aí que elabora todas as respostas do corpo humano? Então vocês vão responder isso no caderno, tá? Se vocês concordam com esta afirmação. E o porquê? Os elementos do sistema nervoso humano atuam de maneira coordenada, desde a percepção do estímulo até a elaboração de uma resposta. A coordenação nervosa tem início nos órgãos receptores, estruturas capazes de perceber estímulos, tanto externo quanto os internos, que são transmitidos aos centros nervosos. Os órgãos de sentido são receptores de estímulos externos, como sons, aromas, luminosidade e texturas. Esses estímulos geram impulsos nervosos que são transmitidos ao cérebro ou à medula espinal, por meio dos neurônios sensitivos, né? São os neurônios que sentem, né? Receptores. No cérebro ou na medula espinal ocorre o processamento da informação recebida. Um som que chega à orelha, por exemplo, é interpretado no cérebro. A coordenação nervosa é responsável pela geração de respostas ou ações, como o ato de movimentar o braço. As estruturas que executam a ação, como músculos e glândulas, são denominadas órgãos efetores. A transmissão da informação do sistema nervoso para os órgãos efetores é feita por meio de nervos motores. Então prestem atenção, gente, olha. As estruturas que executam a ação, como músculos e glândulas, são chamados de órgãos efetores, tá? Então, os órgãos efetores que transmitem, tá? As respostas, a geração de resposta ou ações, tá? Do externo para o interno. Já a transmissão da informação interna para o externo, elas são feitas pelos órgãos, né, internos, que são os neurônios motores, tá? Então, ela é feita pelo sistema nervoso central, que transmite o impulso nervoso, tá? Para os órgãos efetores. Então, aí uma grande diferença, do interno para o externo. Vamos para o próximo slide. Exemplo: imagina uma pessoa que sente cheiro de alimento estragado, compostos voláteis do alimento, ou seja, os compostos químicos, né? Chegam ao nariz, gerando impulsos nervosos. Esses impulsos são transmitidos ao cérebro por meio dos neurônios sensitivos. No cérebro, a informação é processada e a pessoa toma uma decisão, que é uma resposta a esse estímulo, né? Essa resposta é enviada por neurônios motores aos músculos do braço, fazendo com que a pessoa leve a mão ao nariz, tampando, né? Tá vendo como que é? Então,
o impulso nervoso, né? Os impulsos nervosos emitidos pelo cérebro, né? Pelo sistema nervoso central. O cérebro é o sistema nervoso central, que é a composição, lembra? Que é o cérebro e a medula espinal. Esses são o sistema nervoso central. Eles emitem a resposta através dos neurônios sensitivos, porque sentiu o cheiro, processa a informação e essa informação é emitida, né, através de uma resposta enviada pelos neurônios eferentes, né, através dos neurônios eferentes, que é a resposta até o braço, fazendo com que a pessoa leve a mão no nariz para tampar. Essa ação geral, pessoal, ela é chamada de ação do sistema nervoso autônomo, tá? Porque é uma resposta rápida a preparar o corpo para se defender de algum fator externo aí, como aqui é o mau cheiro pelo alimento, tá? Ações voluntárias e involuntárias, né? O que são ações voluntárias e involuntárias? Voluntárias é tudo aquilo que a gente pensa para fazer, aquilo que a gente toma atitude, pensamento para realizar. E ações involuntárias é aquilo que o nosso corpo responde sozinho, sem a gente pensar. Então vamos acompanhar a leitura para vocês compreenderem melhor. Todas as ações do organismo humano são comandadas pelo sistema nervoso, porém algumas podem ser controladas conscientemente e outras não. Uma ação involuntária é aquela que não controlamos. Algumas atividades involuntárias, como respiração, a deglutição e o espirro, elas são coordenadas pelo tronco encefálico. Tronco encefálico é o nosso cérebro e medula, tá? Uma ação voluntária é aquela que temos a capacidade de comandar. Muitos dos atos diários, como, por exemplo, mexer o braço, tomar um copo de água ou ligar o celular, que são ações voluntárias. A gente pensa para fazer, tá? Ou é possível tomar decisões de realizar essas ações ou interrompê-las. Então, eu posso fazer e não querer fazer, tá? Isso são ações voluntárias. Em uma ação voluntária, a informação obtida pelos órgãos do sentido é transmitida ao cérebro, que a analisa, né, e elabora a resposta mais adequada ao estímulo recebido. O sistema nervoso elabora inúmeras ações que dependem da vontade do ciclista, como desviar de um obstáculo. E essa ação, pessoal, ela é comandada pelo sistema nervoso simpático. Então, o sistema nervoso simpático, ele comanda as nossas ações voluntárias, tá? Que ela analisa e elabora uma resposta adequada, tá? Então, é igual aqui uma imagem ao lado, né? Vocês podem observar um ciclista, né? Aqui os componentes, né, anatômicos, o cérebro, o nervo óptico, que seria um neurônio sensitivo, né, o nervo óptico, desculpa, que é o neurônio sensitivo, esse de azulzinho, o órgão receptor, que é o olho, a medula espinal ali nas costas, o nervo do neurônio motor, que é ligado no músculo, né, da perna, e a musculatura, o músculo. Então, todo esse conjunto, né, ele vai trabalhar para quê? Para enviar impulsos nervosos, né, para dar um equilíbrio, uma sequência aí, uma engrenagem, né, de um sistema para o outro. Então, o sistema nervoso, junto com o sistema muscular, junto com o sistema esquelético, né? Lembra que eu falei uma coisa
puxa a outra, auxilia a outra, né? Um corpo, ele não trabalha sozinho, né? Uma célula não trabalha sozinha. Precisa de todo um conjunto, né? E essa ação, essas respostas que o ciclista tem, como desviar, né? De obstáculos, manter-se equilibrado, toda essa ação ela é comandada pelo sistema nervoso chamado sistema nervoso simpático, tá? Então gravem isso, sistema nervoso simpático, tá? Ele elabora a resposta mais adequada para um estímulo recebido, tá? Reflexo condicionados. Existem algumas situações em que, com treino, uma ação voluntária pode se tornar automática. Isso acontece quando se aprende a caminhar, a andar de bicicleta, a ler ou a tocar um instrumento. Aos poucos, essas ações passam a ser executadas sem pensar. Elas se transformam em reflexos condicionados. Então, pessoal, reflexo condicionado é tudo aquilo que você aprende e depois você não precisa mais pensar para fazer, né? Você vai automaticamente, voluntariamente, né, fazer. Então, como fazer a leitura, andar de bicicleta, tocar um instrumento e assim vai, tá? E o treino, ele torna alguma dessas ações mais rápidas, né? Um exemplo é um goleiro de futebol. O tempo de reação à chegada da bola diminui com o treino. Então, quanto mais ele treina, mais ele se aperfeiçoa, mais ele habilita o seu corpo a estar preparado, menos reação ele vai ter com a chegada da bola até ele, tá? Então, isso são reflexos condicionados. Tudo que você já aprende, já se prepara, já treina e não precisa ficar daí depois pensando para ter. São ações voluntárias. Você vai acabar fazendo sozinho com o tempo. Respostas reflexas medulares, né? Então aqui já fala, próprio título aqui já está falando, subtítulo, desculpa. São respostas dos reflexos das medulas. Resposta reflexa medular é uma resposta rápida a um estímulo. Ao tocar um objeto quente, por exemplo, retiramos a mão rapidamente dele. Quando colocamos um pedaço de alimento na boca, imediatamente começamos a produzir a saliva. Não controlamos essas ações, ou seja, elas são involuntárias, elas fazem sozinha, né? Então eu coloco minha mão numa chapa aí do fogão quente, automaticamente o reflexo vai fazer isso, né? O reflexo medular vai tirar automaticamente minha mão, eu vou tirar sem pensar. Nesses casos, a resposta é gerada pela medula espinhal, sem nenhum papel desempenhado pelo cérebro, né? Então eu não penso, eu não elaboro uma resposta, automaticamente, é o reflexo. Assim, o organismo reage rapidamente em situações de emergência, antes de tomarmos consciência do que está acontecendo. Ação comandada pelo sistema nervoso parasimpático. Então, essa ação de reflexo, de tirar o meu corpo de um estado de emergência, né, é chamado, então, pessoal, de parasimpático, tá? Ele tira o meu corpo de uma resposta de emergência e coloca o meu corpo em estado de retorno natural, tá? Então é isso, eu coloco a mão lá, queima a minha mão, automaticamente eu vou tirar o reflexo e ele vai preparar o meu corpo para eu não ter um risco de passar mal, enfim. Ele prepara o nosso corpo para ele retornar ao natural, tá? Agora que eu deixei algumas atividades para vocês, mas antes vamos ler na imagem. Resposta reflexa medular. Então aqui você pode observar, tem a imagem de uma menina, né? É uma representação esquemática das estruturas envolvidas em uma resposta reflexa medular. Quando pisamos em uma peça de brinquedo com os pés descalços, o estímulo recebido pela pele é transmitido por neurônios sensitivos, né? A sensação, sentir. Que tá aqui em desenho, pessoal, essa linha roxa, tá? Observem ali.
a medula espinhal. Ela liga até a medula espinhal lá em cima, pessoal. Essa linha roxa, né? São os neurônios sensitivos, de sentir. Ela gera uma resposta rápida, transmitida por neurônios motores, que são essas linhas em verde. Tá vendo? Ela sai da medula espinal, né? E liga-se no músculo, tá? Que levanta o pé rapidamente. Então, olha só, esse nervinho que sai lá do pé, que é o roxo, ele leva a resposta de sensibilidade até a medula espinal. A medula espinal já emite um reflexo numa resposta para o músculo, fazendo com que automaticamente levante o meu pé. Não é verdade, tá? Então, é resposta automática. Não vai até o meu cérebro para ter essa resposta. Essa ação é chamada de parasimpático, tá? Ou parasimpática, tá, gente? Então, essa é a diferença entre ação simpática e parasimpática. Então, vamos lá agora na atividade. O que são órgãos receptores? Então, vocês vão ler o texto e vão escrever o que são órgãos receptores. 2. E o que são órgãos eferentes? 3. Diferencie o que é uma ação voluntária e involuntária. E 4. Diferencie reflexos condicionados e medulares. Muito fácil, né, gente? Esse material vai estar agregado, né, no Classroom de vocês, junto com os links também. Acessem tudo, copia no caderno o conteúdo, a resposta, respondam, pesquisem. Qualquer dúvida me procurem, tá? No privado, no WhatsApp, ou manda um e-mail. Se não quiser, no grupo também pode me mandar e-mail, tá? E responda o questionário online, tá? Que vale nota, pessoal. Agora para o segundo bimestre, eu preciso que todos compartilhem com os colegas que não estejam no grupo, mas que espalhem essa informação aí, que é o formulário online, tá? Infelizmente, quem não responder, a gente não tem muito o que fazer, não consegue acompanhar o processo de aprendizagem de vocês. Então, nesse momento, é importante que vocês compartilhem as informações, tá bom? Por enquanto é só, fiquem com Deus, se cuidem em casa, tá? Se forem sair, utilizem máscara, sempre acompanhado pelos responsáveis. E logo, logo, se Deus quiser, tudo vai passar e nós estaremos juntos. Então, um grande abraço a cada um de vocês e fiquem com Deus.